A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você é meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, do versículo 1 ao 56, que diz assim a Palavra do Senhor, o penúltimo capítulo do Evangelho de São Lucas. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com vocês em nome de Jesus. Amém. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagasse impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isto é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar muito a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Glórias a Deus! Quem não quer ver Jesus? Quem não quer ter um encontro real com Jesus e com a sua glória? Todo mundo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: mate esse homem, solte Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Que coisa terrível. O homem tinha roubado e matado e o povo queria libertar este homem. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vão mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisesse. Entregaram Jesus, meus irmãos, para fazerem com ele o que quisesse. Coisa terrível, espantosa. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias
em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos. Glórias a Deus, ó. Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isto tudo é feito quando a linha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ou Gólgota, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, perdoa-os, esta gente. Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Glórias a Deus, Jesus é um Deus perdoador. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quantas coisas terríveis, meus irmãos, Jesus passou e teve que enfrentar. E se ele passou por tudo isso e enfrentou e venceu, nós também podemos vencer. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Na continuação do texto diz assim: na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato este homem era inocente. Aleluia! Glórias a Deus! Um testemunho lindo aí gravado na história, marcado na história de um soldado romano, de um oficial romano. Glórias a Deus! De fato este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era um homem bom e correto, esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleo para passar no corpo de Jesus. E no sábado elas descansaram conforme a lei de Moisés lhes ensinava e mandava. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa linda, hein, meus irmãos? Que coisa linda o testemunho
daquele oficial romano, daquele oficial da guarda. De fato, este homem era inocente. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 47, o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo, inocente. Que testemunho lindo aí, marcado, registrado na história para gerações posteriores. O desejo do meu coração é que você faça como aquele centurião fez. Ele testificou, ele ali observou, experimentou, analisou com cuidado e chegou àquela brilhante conclusão que de fato Jesus era um homem justo, um homem inocente, um homem que não merecia aquele castigo. Mas nós sabemos muito bem que Jesus morreu para nos resgatar de novo, para nos resgatar das profundezas do inferno, para nos religar de volta ao trono do Pai, ao coração do Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por este terrível sofrimento que ele enfrentou na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Aleluia. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações, compartilhe esta mensagem e até o último capítulo, querendo Deus, do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Tchau!